Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Leandro Henrique, estudante de magnetismo. Vou falar um pouquinho da minha função aqui em Sapé, né? Sou voluntário do NIPS, Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio aqui na cidade de Sapé. A gente tem um objetivo, né, principal, que é trabalhar com várias terapias. Então, como eu sempre falo, entre elas está o magnetismo. O que é que a gente trabalha lá, né? O que a gente está atuando a respeito da ansiedade, da depressão, a ideação suicida, né? Pessoas vivenciando fatores de risco para o suicídio, como uma separação conjugal, derrocada financeiras, perdas de entes queridos e outras perdas. A prevenção do suicídio em si, né? A pós-venção é o trabalho com familiares que tiveram perdas por suicídio. Então, a gente tem um trabalho todo de assistência psicológica, né? O núcleo é fundado por uma psicóloga, que foi professora da UFPB, e não tem vinculação religiosa, política, partidária, né, e atende a pessoas de qualquer nível financeiro, desde que tenha voluntários disponíveis. Então, a gente tem atendimento presencial e tem atendimento também online. Por que é importante falar que não tem vinculação religiosa? Né? Porque lá, enquanto terapeutas, são aceitos todo e qualquer vínculo religioso. Né? É claro, se adaptando aí as premissas, né? As regras, enfim, tudo aquilo que tem dentro da instituição. E por que não político partidário? Né? Porque o ser humano é um animal político, né? Como dizia Aristóteles, mas a gente não pode levantar nenhuma bandeira a título de fazer acepção de pessoas. Não pode. Né? Então, como é que a gente é mantido, então? A gente é mantido por associados efetivos, que são mensalistas, e alguns eventuais. Recentemente, a gente foi beneficiado com a doação de um terreno, como eu sempre falo aqui, para a construção da sede da gente. Estamos hoje com um prédio locado, por isso esses associados, né, são importantes na nossa vida aqui. E agora a gente terminou o projeto, né, e agora estamos em fase de limpar literalmente o terreno. Acho que começa aí depois, lá para o segundo semestre desse ano, e a gente vai levantar o grande arquiteto do universo, né, esteja à frente para que a gente possa fazer esse trabalho. E aqui na TV Chico Xavier, junto com o Vanzito, que está na técnica, agradecendo muito a paciência, a colaboração dele para esse projeto, a gente vem desenvolvendo magnetismo é preciso ter consciência, né? Que vai pelo YouTube, como vocês sabem, toda quarta-feira. Nosso intuito é divulgar e ampliar o conhecimento do magnetismo, né? Que é uma ciência irmã do espiritismo, ou seja, não se entende uma ciência sem entender a outra. Estamos no grupo também de estudo de magnetismo, toda quinta-feira, inclusive amanhã também a gente vai estar estudando, né, a questão terminando a história do magnetismo para entrar um pouquinho na teoria do magnetismo. A gente também tem debates lá sobre diversas problemáticas, no caso, os protocolos, como é que ele funciona. A gente acaba tirando dúvida, enfim, trazendo alguns casos para ser debatido, como eu falei, algumas boas e ótimas atuações. E nosso contato vai estar aí com o Vanzito, né? Que é 8188-0500, para quem quiser entrar em contato. Magnetismo também à distância, a gente está disponível toda quarta-feira, quem quiser. Né? Então, essa série de pequenos estudos aqui é inspirada no livro de Robson Pinheiro, né? Seu livro Mediunidade é Preciso Saber o que Está Fazendo, Consciência, né? Pelo espírito Joseph Kleber, onde ressalta a importância de entender o exercício da mediunidade. Né? Então, a mediunidade não, é uma coisa muito séria, precisa ter muita disciplina. Eu também trabalho aqui na Casa Ecumênica da Prece, professor Carlinhos, na cidade de Mari. Inclusive, domingo eu vou estar trabalhando, né? Exercendo aí também o papel de médium, né? Médium todos somos, como diz Kardec, em maior e menor grau. Então, aqui a gente vai ressaltar hoje a importância de estudar e entender o magnetismo. Então, nosso programa, nosso oitavo programa, nós estamos indo para esse livro aqui. Vou mostrar para vocês o livro de hoje. Muito bom esse livro que vem casar. Vou tirar um pouquinho da luz aqui para o pessoal ver. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui está melhor. Passes e curas espirituais. Venefledo de Toledo. Muito bom.
Semanas atrás estudamos esse livrinho aqui, Micaelos, depois a gente vai fazer uma comparação de um com o outro, Magnetismo Espiritual. Tivemos também uma pincelada nesse livro aqui, Passos e Radiações, de Edgar Armon, que é uma das escolas, né, de Evangelho, né? Agora não faltou o nome, mas depois eu me lembro do término do programa. Métodos Espíritas de Cura. A capa muito bonita. Então, a gente está se debruçando sobre essas obras. Futuramente também, deixa eu mostrar aqui um livro bem velhinho, que é Magnetismo Pessoal. Heitor Durville, né? E hoje a gente vai também fazer ponte com esse livro aqui, nós conheci muito, Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. Né? Porque a gente vai se debruçar um pouquinho nele. Pouco mesmo, mas o que é pouco lá já é muito para a gente. Porque Venefledo, agora ficou melhor aqui para vocês darem uma olhadinha. Passos e Curas Espirituais, ele dá logo na introdução que a gente vai ver hoje, faz uma abordagem sobre os missionários da luz. Né? Então, eu pedi para a Vanzito soltar aqui o slide, para a gente começar hoje a explanação. Vou ajeitar aqui a câmera. Pronto, agora aqui ficou melhor. Por favor, Vanzito. Então vamos lá, né? Não era nosso intuito publicar um livro. Nosso objetivo visava apenas ministrar algumas lições que esclarecessem os médios passistas sobre a importância dos passes. Lembrando que passe é aquilo que passa, né? Não é algo estático, é algo que está em movimento. Quando aplicados com conhecimentos da doutrina e da mediunidade curadora. Né? Então, o que é que acontece? É preciso a gente ter conhecimento de causa do que a gente está fazendo, essa é a premissa do programa, para que a gente possa exercer tanto a mediunidade quanto o magnetismo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Nosso objetivo não visava apenas ministrar algumas lições que esclarecessem os métodos passistas sobre a importância dos passos, quando aplicados com conhecimentos da doutrina e da mediunidade curadora. Então, ele já justifica aí no início do livro, logo na introdução. Então, magiando o círculo das dores, de angústias e de aflições que purificam a humanidade, encontramos quase sempre, onde já está vicejando a seara do Divino Mestre, os anônimos e abnegados obreiros passistas, na faina enchente, para socorrer os irmãos necessitados. Servos humildes do Senhor, praticando o bem pela caridade aos semelhantes, não cogitam das condições atmosféricas, não medem sacrifícios e dão muitas vezes aquilo que mais falta lhes faz na presente experiência terrena. A saúde, dão tudo sem nada pedir, né? São verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, como cita o evangelista Marcos. Então, logo no início do livro, ele faz aí uma homenagem aos médios passistas, né? Na realidade, ele fala de médio de cura. A gente sabe que médio de cura é algo que quando a gente estuda na literatura, é algo que é muito, como é que a gente pode dizer? Eu vou dizer uma palavra que seria difícil de encontrar, né? Uma raridade, essa é a palavra correta, né? O médio de cura é aquele que, ao contrário de um magnetizador ordinário. O que é isso? Né? A gente tem que ter todo um protocolo, no caso da gente, tem que ter toda uma sequência de aplicações, tem que ter todo um estudo sistematizado. Não que o médio de cura não precise ter, precisa sim. Então ele começa no livro fazendo, né, essa homenagem a todos esses servos humildes do Senhor, né, que ele chama também de os anônimos e abnegados obreiros passistas. Né? Então, ele vai fazer aqui no início do livro, justamente, uma premissa que ele vai usar muito, né? Que a gente deve usar os passes de cura, né? Justamente é assim que ele chama,
com máxima responsabilidade, com máxima abnegação, né? Magiando aí ao norte o evangelho, né? Que a gente possa ter como norte, como parâmetro, melhor dizendo, né? O evangelho de Jesus, né? Que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, citamos o evangelista Marcos. O doente curado e não doutrinado, tão logo se sinta restabelecido, esquece o sofrimento que passou, retoma os erros anteriores e atrai novamente a mesma enfermidade, e às vezes ainda mais agravada. O doente não doutrinado, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, recebe a cura onde, se ela viesse puramente das mãos de um médico, que, tendo pago o trabalho, nenhuma obrigação mais lhes resta. O salário que Jesus cobra está nos pagamentos das nossas dívidas morais, na reconquista do nosso próprio espírito, faltoso perante Deus nosso Pai, celestial, onde provém a nossa elevação para os planos divinos. Então, uma coisa interessante que ele coloca no livro que é a reforma íntima, né? Então, aquela premissa que Jesus sempre utilizava, que é: vais e não peques mais, né? É uma observação que eu tenho que fazer aqui. Doente não doutrinado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo recebe a cura como se ela viesse puramente das mãos do médico, qualquer que tendo lhe pago o trabalho, nenhuma obrigação mais lhe resta. Tem que se ter cuidado também ao conversar com o assistido, né? Porque ali na frente de qualquer setor de magnetismo, seja em outras casas, já existe as pessoas que vão receber, que vão indicar, que vão conversar, vão fazer um atendimento fraterno, né? E também e vão lhe indicar justamente o que se deve ser feito, né? Tendo como premissa básica aí a reforma íntima, né? E antes disso tem toda uma palestra para que a gente entre no campo vibratório da casa, para que a gente possa entrar na egrégora, como diz alguns, né? E ter aquela recepção. Primeiro ponto que não está no livro, ele não fala isso aqui por minha conta, é o assistido estar receptivo ao que vai ser feito, né? Entre ele. Então, não é apenas algo mecânico. Então, nos outros programas a gente falou muito bem isso, né? E aqui ele não fala essa palavra, mas em alguns livros, como o de Michaelis, ele vai dizer que o magnetismo não é algo mecânico, né? Existe toda uma vontade e também existe a vontade do assistido. Então, aqui fica um alerta que ele faz para aqueles que vão, né? Todo médium que emprega a sua mediunidade, seja qual for, na prática remunerada, quer não seja unicamente pelo desejo de servir, sem esperar recompensa de qualquer espécie, seja dos homens ou de Deus, está em curso nos evangelhos, né? Quem semeia somos nós, mas quem colhe é Deus Pai Todo-Poderoso, né? Deixa eu voltar aqui o slide, que justamente Pai Todo-Poderoso. Entretanto, digno é o obreiro de seu salário, e todos receberão seu galardão de acordo com as suas obras. E aqui ele dá um puxão de orelha aí, né? A todos aqueles que estão fugindo do Evangelho. Ele sempre vai colocar isso no livro, né? Aquele que vai trabalhar com a mediunidade tem que ter responsabilidade. A gente não pode cobrar de nenhuma maneira. Isso quem está dizendo aqui sou eu, mas também ele vai dizer, né? Seja qual for, na prática remunerada, que não seja unicamente pelo desejo de servir, sem esperar a recompensa de qualquer espécie. Né? Não, a gente não precisa colocar nos holofotes aí das redes sociais o que a gente faz, não. A gente não precisa colocar nosso nome, segundo o Venefleito, claro que não citar as redes sociais, que eu estou dizendo, o que a gente, como a gente exerce a mediunidade, né? Aqui ele fala justamente de mediunidade curadora, mas como eu falei no início dessa chamada, né, podemos entender também como magnetismo. Então, o que é que ele fala? Médios passistas. Calgado no livro Missionários da Luz, que foi o livro que eu citei logo no início, que é esse aqui, um livro muito bom, de André Luiz, página 320, quem quiser depois consultar, psicografado por Francisco Canto Xavier. Então ele faz o seguinte, né? Sendo o nosso trabalho sobre passe, todo ele baseado em ensinamentos espíritas,
não podemos deixar de trazer para os nossos amigos esta página do Evangelho, ou dos Missionários da Luz, desculpa, onde encontramos com absoluta clareza e precisão a orientação sumamente esclarecedora. Atentemos para essa advertência, diz Venefredo. Para ser médico, para ser magnetizador, né? Para ser médico passivo, exige-se muito critério e responsabilidade. Isto dito pelo espírito de André Luiz, deveríamos. Deixa eu tirar aqui só, agora tirei. Deveríamos. Só um minuto aqui, deixa eu consultar meu slide. E a fundo. Deixa eu ver se eu vejo direitinho aqui. Deveríamos ir a fundo. O programa cortou aqui meu slide. Enfim, para ser médico passivo existe muito critério e responsabilidade. Explicado pelo Espírito André Luiz. Então, o que é que ele quer dizer? É o seguinte, né? Que a gente precisa. Quais são esses critérios, né? Que a gente precisa ter. Então, que ele vai discorrer lá na frente. Ele vai elencar em 6 esses critérios e vai justamente puxar a orelha de todos nós sobre a questão da responsabilidade. E aí ele elenca quais são esses critérios que é preciso ter para que a gente possa exercer aí, são esses aqui, né? Condições básicas. O funcionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita, primeiro, ter grande domínio sobre si mesmo. Segundo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acentuado amor a semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa, profunda confiança no poder divino. Então, como eu estava falando no outro slide, esses são os requisitos. Ser grande domínio sobre si mesmo, a questão das emoções, né? A gente precisa ter cuidado. A questão da disciplina, seja em qualquer lugar que a gente estiver, dentro ou fora da casa espírita, a gente é magnetizador e médio. Ter cuidado do nosso pensamento, né? Espontâneo equilíbrio de sentimentos, né? Então a gente precisa vigiar constantemente. Acentuado amor aos semelhantes. Então eu não posso fazer o magnetismo apenas de maneira mecânica, né? Mas com um desejo ardente de amenizar a dor. A cura vem de vários fatores, né? Mas é claro que dentro do magnetismo a gente pode falar de cura, sim. Alta compreensão da vida. O que seria essa alta compreensão da vida? É justamente a gente ler obras espiritualistas, espíritas, né? Que é a filosofia espírita, como diz Allan Kardec, dos espíritos, né? Assim ele coloca, filosofia espiritualista, alta compreensão da vida, se debruçar nas obras de Chico, se debruçar nas obras de filosofia, estudar as obras de magnetismo. Então, tentar entender a vida além da própria matéria. Fé vigorosa. Aquilo que eu estou fazendo como meu assistido, eu tenho que ter a certeza que vai funcionar. Claro, dentro das possibilidades aí de merecimento dele, das questões kármicas, como a gente sempre diz, né? Profunda confiança no poder divino. Não estamos sós. Allan Kardec diz que, mesmo não acreditando os magnetizadores clássicos nos espíritos, nunca estaremos sós, né? Então, quanto mais a gente. Cumpre-nos acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos ciclos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Olha só, então está completo, né, para exercer o que é bem estabelecido pelo plano espiritual, não, né? Mas a gente não pode fugir ao que foi dito por Venefredo de Toledo no slide anterior, que é justamente o quê? Ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino, né? Ouvindo as considerações do orientador, ele está citando aqui esse livro, Os Missionários da Luz, por isso eu coloquei aí no slide. Lembremos que, de fato, vez por outra, via-se nas reuniões costumeiras do grupo os médicos passistas em serviço, acompanhados de perto pelas entidades.
né? O que é que acontece então? Como diz Kardec, né, a gente é acompanhado sim, né, por nossos mentores, né, aqueles que vêm auxiliar nossos trabalhos, né? E aí já se casa aqui com o que Michaelis fala, né, o magnetismo, esse livro aqui, né, misto. Esse livro é muito bom, vale a pena consultar quem quiser aí depois, né? Então é preciso a gente ter essa consciência, né? Em magnetismo é preciso saber o que se está fazendo. Os encarnados, de modo geral, e aí tem algumas perguntas do livro, né? Que a gente botou aqui, que Venefredo tira. Eu só quero dizer Micael, acho que é porque eu sou apaixonado por ele, né? Assim, no sentido da obra dele, eu adoro demais. Então, Venefredo diz o seguinte, né, citando a obra de Os Missionários da Luz: os encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Essa pergunta é que a todos nós faríamos e a resposta não poderia ser mais elucidativa, senão vejamos, né? Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso para a Terra, nesse sentido, por conta da disposição fiel de cooperação a serviço do próximo. Por isso, aquele trabalhador e as autoridades de nosso meio designam, entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo o próprio valor. São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu slide. E esse aqui está com a tarjetazinha que passa os slides em cima. Deixa eu só me localizar aqui. Estou rapidinho para que a gente possa acompanhar. Agora encontrei. Pronto. Então dá para fazer. E acompanhando pelo slide aqui também. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem que pede ao candidato o esforço laborioso do começo. Então é preciso desde o início que a gente está no magnetismo, a gente pegar os fundamentos, estudar os fundamentos, enriquecer o que é os frutos, começar a trabalhar a reforma íntima, começar a entender os nossos sentimentos. É uma senda que não é fácil, porém é bonita, porque requer da gente um esforço diário, um esforço, um laboratório mesmo, de sentar todo dia e rever o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, vamos fazer Santo Agostinho, né? O que é que eu fiz de bom hoje, o que é que eu fiz de errado. Então, não é apenas algo que se impõe às mãos e a gente vai fazer de qualquer maneira. Não é dessa maneira que se trabalha com magnetismo, né? Então, é claro, todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto revela a disposição fiel, né, de cooperar a serviço do próximo. Por isso, aquele trabalhador e as autoridades do nosso meio, André Luiz conversando lá com o seu, né, mentor do outro lado da vida, né, vão designar entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando a boa vontade e crescendo o próprio valor. E ainda outra pergunta que André Luiz faz: ainda que o operário revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado, não, né? Mobilizado. Resposta é perfeitamente, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessantemente progresso das faculdades radiantes, não só pelo esforço próprio, não só pelo próprio esforço, senão pelo concurso do mais alto, de que se faz merecedor. Então, quero ajudar o próximo, quero também me ajudar, sou um operário humano, né? Quero entrar na senda do magnetismo e aí a gente vai ter sim essa assistência, né? Ele vai nos indicar, vai nos boas intuições. Falar de intuição é um pouco complicado, porque a gente precisa ter muito cuidado na hora que está aplicando magnetismo para dizer, estou escutando minha intuição. Não é bem assim.
Mas voltando assim a premissa do programa, o que é que acontece? A gente precisa ter isso em mente, né? Que a gente vai ser assistido nos nossos estudos, a gente vai ser assistido na hora que a gente está aplicando, vai ser puxado as orelhas assim, como eu sou puxado muitas vezes na mediunidade, a questão dos sentimentos, a questão do horário, não chegar de qualquer maneira lá, em qualquer instituição, seja Campina Grande, João Pessoa, Alagoas, né? E mundo afora que a gente vai fazer o magnetismo de qualquer maneira. Se eu estou doente, é claro que nenhum requisito eu vou ter, entre aspas, né? Para fazer aí um bom magnetismo. Preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha mentalidade. Outra pergunta que se faz boa orientação. Quando encarnados, como poderia desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Conseguir dar a qualidade básica, que enumeramos em 6 itens acima, isso quem diz é Venefledo, né, que ele faz uma, destaca aí na obra na citação de André Luiz, o candidato a serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos então só das conquistas mais simples e imediatas que se deve fazer, dentro de si mesmo. Então, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar. Desde que eu vou fazer algum curso, já começa a ter a necessidade de que entrar dentro do modelo em que eu vou trabalhar enquanto magnetizador. Desculpa, antes de tudo é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda na condição de instrumento útil, se fizermos sistemático desperdício das radiações vitais. O sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções a, a vidas, deve ser isso mesmo, né? Não é a vida não. Aqui também enumeramos 3 causas, para que fique bem gravado. Seguinte, mágoa excessiva, deixa eu constar aqui meu slide que está cobrindo aqui para mim, rapidinho, mágoa excessiva, cuidado com os sentimentos que a gente traz no campo lá do passe, paixão desvairada e a inquietação obsedente. A inquietação obsedente. Então, gente, a mágoa excessiva, a gente tem preciso sempre perdoar, sempre trabalhar essa questão, né? E aí a gente tem lá na mediunidade N e N casos de que a mágoa não faz bem a ninguém, seja aquele, né, que por algum motivo, por alguma ideologia, por alguma visão, já nos vê de uma maneira não muito boa, mas que a gente não precisa guardar mágoa de ninguém, né? A gente não precisa fazer exceção, construir muros, né? Conta a história que um irmão pediu a um pedreiro para construir um muro para separar o terreno dele do irmão que ele tinha pego lá uma briga com ele. Só para encurtar a história, para ilustrar, o pedreiro não construiu um muro, mas ele construiu uma ponte. Esse irmão ficou muito indignado, porque ele não queria ver nem a cara mais do irmão. E aí que o pedreiro deu uma lição de moral. Eu não venho construir nenhuma parede, eu venho construir justamente pontes. Então que a gente seja construidor de pontes, não de paredes, né? Estamos aqui abertos justamente para isso, né? Para entender o magnetismo, criando pontes em todas as instituições, sem acepção de nada, né? Então aqui a gente deixa as nossas mazelas de lado a hora de entrar em qualquer setor de trabalho, porque a gente está sendo assistido, né? Paixão desvairada, olha só o que ele coloca. Então, o controle do nosso pensamento, né? Nossa fixação por qualquer coisa, isso aí também gera um desequilíbrio. Então, é bom educar. Não se, não se prescreve nos livros de magnetismo algumas práticas, mas eu indico como boas e necessárias até a meditação. Por que não? Para a gente poder ter esse controle da mente. E claro, o melhor magnetismo, a oração sempre.
que constitui barreiras, né? 3 pontinhos eu coloquei porque é outra citação, que impede a passagem das energias auxiliadoras. Eu sou um canal, né? Embora eu tenha o magnetismo humano, é claro que o magnetismo misto, quando junto, né? Por isso que o nome é misto, a gente precisa ter esse cuidado. Então, por outro lado, é preciso examinar as necessidades fisiológicas, cuidado a par dos requisitos de ordem psíquica. Estou cansado, né? Passei por um momento aí em que não estou bem, é preciso magnetizar? Não, refaça as forças. Como é que eu estou psiquicamente? O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provocam dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal interessado na intimidade das células. Então, o que acontece? Na hora que eu vou trabalhar com a mediunidade, sábado, por exemplo, eu já me abstenho de antes de... Já não como carne, na realidade, né? Como muito pouco a carne branca, mas já estou parando também. Porque, do outro lado lá, os próprios mentores, né? Nesse livro aqui, Missionários da Luz, ele vai citar um caso que fica complicado de fazer uma psicografia. Me corrija aí, Ivanzito, depois se estiver errado, né? Mas a comunicação entre o mentor e o médium, ele fica complicada de se fazer, porque o camarada foi com a barriga cheia de comida para a mediúnica, né? Então, brincadeiras aqui à parte, eu não vou fazer uma feijoada, né, antes de ir para uma mediúnica. Estou falando feijoada para uma alimentação muito pesada, mas qualquer alimentação que vá prejudicar. O álcool, o fumo e outras substâncias tóxicas operam distúrbio nos centros nervosos. Vou colocar aqui para dar uma olhadinha nele. Modificando certas funções psíquicas, anulando os melhores esforços de transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, é isso que muitas vezes atrapalha, né, nossa comunicação com os mentores, nosso desenvolvimento lá. Então, nesse livro, ele fala que é preciso muito educação para que haja psicografia de maneira adequada. É preciso, entre os médicos que estão lá trabalhando, até ele cita André Luiz, que poucos estão ali, ou pouquíssimos, na verdade só tem um que está apto a fazer psicografia, porque a alimentação regrada, os pensamentos, e também na saída da mediúnica, né? Você sai da mediúnica, de repente você já sai, ele cita no livro muito bem, com uma série de pensamentos equivocados. A coisa não é brincadeira, não. Então, levado a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, isso é Benefreito que está falando, em contato cessante com os benfeitores encarnados, que se vale dele na missão de amparo aos semelhantes. Recebe, deixa eu só ver meu slide aqui, deixa eu me localizar aqui direitinho. Pronto. Recebe diretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas, né? Então é preciso construir essa boa vontade. É preciso ter a necessidade, a consciência, por isso que o nome do programa é Preciso Ter Consciência. Então entender que eu estou fazendo uma comparação entre a mediunidade e o magnetismo, né? Porque o programa é esse que, essa é a premissa do programa. Mediunidade, é preciso saber o que está fazendo. Magnetismo, é preciso ter consciência. Quando não queremos ouvir os nossos irmãos contemporâneos de Mesmer, nem os espíritos que distribuem a caridade pelo passe, tanto manual como espiritual, e já fazendo distinção, ouçamos pelo menos os nossos amigos de círculos mais altos. Então, acho que aqui ele já via a divisão que estava começando a haver, dedução minha naquela época, né? Alguns já questionavam a questão do magnetismo, né? A questão de Mesmer, aquela coisa toda. Ele faz um apelo que ouçamos pelo menos os nossos amigos dos círculos mais altos, cujas luzes muito têm iluminado o nosso coração e o nosso espírito, sempre necessitado. Recorremos ao querido irmão,
emanam para nossa comprovação na mensagem recebida pelo médium Franciscano Xavier e Pedro Leopoldo. Aqui temos a liberdade, né? E aqui ele vai citar, então, para a gente já encerrando, Emmanuel. Então, Emmanuel, na sua psicografia, diz o seguinte, né? Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo seu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova, deixa eu olhar aqui no slide, só um minutinho. Aqui. Deixa eu me localizar aqui. No clima da prova e da angústia, é exportador da necessidade e do sofrimento. Claro, todos vamos passar por ele, né? Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento de infinita bondade, para que receba os remédios e assistência. Isso é Emmanuel falando, né? Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem, foge ao desânimo destrutivo e enche de simpatia e entendimento para com todos que te servem. O mal é sempre a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor de nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância tão sublime da fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Olha o apelo que Emmanuel faz, né? Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Deixa eu ir aqui, né? Ver. Estejam feridos. Deixa eu ver se eu não encontro aqui. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Já falei sobre isso, né? Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, não tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gasto de forças e não deves provocar o desperdício de energias do alto com infantilidades e ninharias. O que é que Emmanuel fala, né? E para ir encerrando aqui nossa abordagem de hoje, se necessitas de semelhante intervenção, recorda que a boa vontade centraliza a sua expectativa nas fontes do Supremo Divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por nós todos, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele tomou para si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Né? Então, é isso que Emmanuel nos chama a atenção para que a gente possa nos educar. Deixa eu repassar um pouquinho aqui a câmera. E a gente vai ficando por aqui. Gostei demais da introdução desse livro, para que a gente possa ir tomando consciência do que é trabalhar com magnetismo, né? E a capa dela é bonita, né? Aqui do lado. A luz corta um pouquinho a imagem, pronto, aqui chegou. Jesus impondo as mãos sobre uma criança. Então, que a gente possa se esvaziar de mágoas, de melindres, de infantilidades, para exercer o magnetismo. Magnetismo é uma irmandade, né? A gente precisa se irmanar, ser fraterno um com os outros, né? Para que a gente possa receber do alto os benefícios que o alto nos traz, né? Que é justamente auxiliar também o próximo, mas que a gente também se cuide, né? Que a gente esteja receptivo às vibrações que vêm do alto, né? Canalizando aí. É uma palavra que não é utilizada muito no magnetismo, mas aqui eu estou usando,
os recursos que nos são dispostos, né? Porque a gente vê esse mundo com uma só missão, que é servir. Então, o intuito desse programa, o intuito dessa pequena chamada, que hoje foi 40 minutos, vamos ver, é justamente de conscientizar, a gente botar aquela consciência de que somos todos irmãos e que precisamos se alinhar rapidamente, porque o planeta está passando, né? Lembrando aqui de tudo que está acontecendo na atualidade, por uma convulsão, mexendo com a gente, né? Mexendo com o nosso pensamento. Então, é hora da gente ter consciência de que o magnetismo, quanto à mediunidade, é uma coisa seríssima, né? E quantas vezes a gente caiu em várias encarnações. Contar só uma história aqui para encerrar rapidamente. Então, quando minha esposa aceitou trabalhar com a mediunidade, e aí foi um momento, eu fico até emocionado de que a espiritualidade da amiga chegou através da própria mediunidade dela e disse assim: você não sabe quanto e quanto tempo nós esperávamos por esse momento, para que você aceitasse trabalhar com a mediunidade. Do mesmo jeito a gente que é magnetizador, né? Então fica aqui um forte abraço a todo mundo, que a gente possa continuar eu e Van Vitor aqui nessa luta, né? Nessa dupla aqui, desenvolvendo esse trabalho que é conscientizar para o magnetismo, fazer o curso direitinho, vestir a camiseta que queiram vestir em qualquer instituição, mas com máxima responsabilidade, evitando aí guardar dentro de si qualquer coisa que não convenha ao magnetismo e se irmanar o mais urgente possível. Então, um forte abraço. Até quarta-feira que vem. Eu quero agradecer aqui ao NIPS, Núcleo de Prevenção ao Suicídio, e também imensamente a Vanzito. E também agradecer a todos aqueles que estão acompanhando aí o programa, né? Está vendo as visualizações que está tendo, de qualidade, não de quantidade, o que interessa é isso, mas que vamos seguir. Então, muita paz, muita luz, até quarta-feira que vem.